Olá, pessoal! Boa tarde! Vamos ajustando aqui, deixa eu escrever o nosso tema. Escrever aqui o nosso tema da nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Cheguem, cheguem, cheguem. Cheguem aqui com a gente, vem comigo. Mais uma das nossas aulas de segunda. Hoje em horário especial, né? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Nossas aulas de segunda, sempre segunda às 9, hoje excepcionalmente às 17, porque eu estava em curso, né? Hoje e amanhã estou em curso, então transferi a aula mais para o final do dia. Mas sejam muito bem-vindos na nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ter uma aula de estimulação, sempre com foco na estimulação, né? Das pessoas com autismo, com síndrome de Down, com algum atraso no desenvolvimento, alguma necessidade específica, que esse é o nosso foco. Oi, Kelly! Boa tarde, meu amor! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mande aí, ó, um aviãozinho, quem tá aqui. Manda um aviãozinho para outras mães, para chamar para nossa aula, que hoje nós teremos uma aula muito bacana, mostrando para vocês que a gente não precisa de muito material, nem de material caro, nem de nada assim muito preparado para fazer estimulação. A gente precisa mais saber o que estimular, qual comportamento-alvo estimular. Então isso é mais importante. Vamos lá, sejam muito bem-vindos. Isso, boa tarde, boa tarde. Isso, boa tarde, Roncone, boa tarde, Érica, sejam muito bem-vindos. Vem chegando para nossa aula de hoje. Vou começar compartilhando com vocês uma notícia maravilhosa do meu dia, que eu tomei a primeira dose da vacina hoje. Estou tão feliz, gente. Compartilhem essa alegria comigo. Eu estou tão feliz. Estava em curso hoje o dia inteiro, né? Amanhã também. Mas aí na hora do almoço eu dei uma fugida, fui lá e consegui tomar a primeira dose da vacina. Então estou muito feliz e já começou aí agora nossa imunização. Já estamos com várias terapeutas com a primeira dose, agora é esperar, né? Então sejam muito bem-vindos. É muito bom, né? Eu confesso que eu fiquei emocionada, gente, na hora. É muita emoção depois que a gente passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente está vivendo, né? Desde março do ano passado. Mas enfim, vamos lá para nossa aula. Hoje a nossa aula é uma caixa, 1000 possibilidades. Então, ó, fica comigo que eu vou mostrar para vocês que a gente tem 1000 possibilidades com uma caixa e tudo que tem dentro dela, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, sou especialista em análise do comportamento aplicado, especialista em educação especial, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e sou diretora do Autonomia Instituto aí com uns 15 anos de estudo aí. É porque quando eu falo a idade, 15 anos, parece que eu sou velha, né, gente? Se bem que eu tô ficando, esse ano eu faço 40, né? Mas é porque a gente não para nunca de estudar. Então é muito bom. E a gente vai se motivando cada vez mais a cada curso que a gente participa. Hoje eu tô participando de um curso, hoje e amanhã, né? O curso de PECS, de Comunicação Alternativa. E é muito bom que cada vez a gente vai aprendendo mais para eu poder também ajudar as fonos, ajudar as famílias aqui, a gente implementar cada vez mais. Então, isso é muito positivo, tá? E a proposta de hoje é a gente falar sobre
Uma caixa, mil possibilidades. Por que eu resolvi colocar esse nome da nossa aula? Porque eu recebo muita família que me pergunta assim: Bárbara, me passa uma lista de material. Que materiais que eu preciso comprar para o meu filho? Que jogos eu preciso comprar? Quantas coisas eu preciso? E aí vai gastando rios e rios e rios de dinheiro de material. E eu sempre falo: calma a ansiedade. Não precisa comprar tanto material assim. O mais importante na estimulação é a gente saber o que a gente quer estimular. E aí a gente usa os materiais como estratégias para poder direcionar a nossa estimulação. Então, esse é o meu objetivo hoje. Eu preparei uma caixinha, peguei uma caixinha nossa aqui e preparei com alguns materiais que eu considero que são chaves, assim, numa estimulação. E a gente vai falar algumas maneiras de estimular com esses materiais. E eu quero que a gente vá fazendo essa troca, que vocês também escrevam aí pra mim como que vocês no dia a dia fazem, né, com os filhos de vocês, com os pacientes, a estimulação usando esse material e outras ideias que forem surgindo aí, que a gente está aqui para desenvolver e surgindo cada vez mais ideias, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir a minha caixinha. Primeiro, quando eu estou trabalhando com caixinha, normalmente o que eu faço com o paciente? Eu coloco aqui alguma coisa. A própria caixa já é uma estimulação. Eu coloco um objeto aqui dentro e muitas vezes eu faço barulho nele para que o paciente peça para abrir, que ele queira abrir. Então, se a gente está trabalhando apontar, a gente vai trabalhar que ele aponte para a gente abrir. Se a gente já está trabalhando que ele fale, né, abre, que ele fale alguma coisa, alguma vocalização, a gente vai trabalhar essa vocalização. Então, a gente já faz barulho na caixa e já começa a estimular a intenção comunicativa da nossa criança, para que ela peça, que ela queira ver o que está aqui dentro, que ela tenha interesse, ok? Então vamos lá, vou abrir a caixa com vocês, e vou mostrar alguns dos itens que eu coloquei aqui para nossa estimulação. Um dos primeiros itens que eu coloquei aqui é um item que não falta para nenhuma estimulação. Vocês sabem o que é isso aqui, gente? Bolha de sabão. Então, bolha de sabão é um item que não pode faltar na caixa de estimulação de nenhuma família. Isso aqui é como se fosse uma caixa de estimulação da tua família, ok? Então, bolha de sabão é um item que não pode faltar na caixa de estimulação de nenhuma família. A Manu adora. Aqui é assim, reforçador master de todo mundo é bolha de sabão. E aí eu pergunto pra vocês, o que a gente pode estimular com a bolha de sabão? Troquem aí comigo, escrevam aí o que a gente pode estimular. Qual comportamento-alvo que a gente pode estimular usando bolha de sabão? O que vocês acham? Vamos lá, quero ouvir vocês hoje também. O que a gente pode estimular com a bolha de sabão, que as crianças amam tanto? Tem um monte de comportamentos que a gente pode estimular. Aqui a gente faz muito, tem uma foto linda, inclusive, lá no nosso feed da semana passada, com o trabalho da bolha de sabão. Contato visual, isso, Ana, muito bem. Então, por exemplo, a criança tá fazendo contato, a gente tá fazendo bolinha de sabão, então a gente engaja ela bastante na brincadeira, engaja, e aí a gente dá uma paradinha pra ela olhar pra gente com função de mando, ou seja, pedindo pra gente continuar, fazendo uma solicitação. Então a gente pode pedir contato visual dessa maneira. A gente pode trabalhar o contato visual também mostrando para ela e fazendo aquele treino do contato visual, trazendo para a altura dos nossos olhos, né? Então a gente pode treinar também. A Ana falou o sopro, com certeza. De tanto a gente fazer esse movimento de soprar, as crianças também se interessam em fazer, e é um treino de motricidade, né, orofacial. Então, esse treino de sopro, de controle do soprar, isso tudo também é bem bacana.
Outro treino que a gente pode fazer com a bolinha de sabão é o apontar. Então a gente pode fazer, engajar a criança bastante na brincadeira e aí a gente tira do alcance da criança para que ela aponte o que ela quer. Você pode perguntar para ela, o que que você quer? E aí você apontar. Ou, se você já sabe que é uma criança que gosta muito, deixa a bolinha de sabão num local não acessível para ela, num local alto, mas em um local visível. Então ela vai olhar e vai falar, eu quero aquilo ali. E aí ela vai apontar para poder pedir, ou ela vai pedir, né? Bolha, ou ela vai vocalizar algum som que seja aquele som que a gente está trabalhando com a criança. Então, a bolinha de sabão é uma estratégia, né? Um material que precisa ter em toda a caixa de estimulação. Quem tá chegando agora, nós estamos falando sobre uma caixa 1000 possibilidades, ou seja, eu tô dando exemplos de materiais que vocês precisam ter numa caixa de estimulação para fazer a estimulação dos filhos de vocês, dos netos, dos pacientes, dos alunos, tá bom? Então, ó, o primeiro item foi bolha de sabão, ok? O segundo item que eu vou colocar aqui é isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Massa de modelar, ó, massa de modelar. Pode ser qualquer marca, não tem nada disso, a não ser que a marca esteja me patrocinando, qualquer uma serve. Tô brincando. Serve qualquer massa. Eu só sempre dou a dica para crianças que não gostam de coisas grudentas. Tem aquelas massinhas de modelar que vem numa caixinha, elas são um pouquinho mais durinhas, então elas grudam menos no dedo. Essa aqui é da Supermassa, ou a outra também, que eu esqueci a marca agora, Play-Doh. Elas grudam um pouquinho mais na mão, então tem criança que não gosta. E aí eu pergunto, massa de modelar, e aí você pode ter moldes, você pode ter rolinho, você pode ter faquinha, você pode fazer muita coisa. O que a gente pode estimular com massa de modelar, gente? Me dê aí sugestões de vocês. O que a gente estimula? Hein? A gente pode estimular também o apontar, da mesma maneira, colocando fora do alcance da criança. A gente pode treinar com essa criança a parte de imitação. Então, você faz uma bolinha, a gente normalmente começa até pela cobrinha, que é mais fácil. Faz a cobrinha e aí a criança faz a cobrinha também. Você pode trabalhar a coordenação motora, de cortar com a tesoura ou de cortar com a régua. Você pode trabalhar o martelo. Martela, 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 martela. Você faz a bolinha e a criança martela. Você pode fazer os furinhos com o lápis, com ela, e trabalhar a coordenação motora. Então, assim, tem uma infinidade. Pode trabalhar com os moldes. Então, tem moldes de bichinhos. É porque eu tô sem o molde de bichinho aqui agora. Mas tem os moldes de... Voltou? Tava travado. Me falem se voltou, por favor. Voltou? Esse Instagram não é fácil. Dificulta a nossa vida, nossas aulas. Voltou, gente? Então vamos lá. Então você pode usar vários moldes, tá? De formas geométricas, de bichinhos também, ensinar a sua criança a apertar, fazer a onomatopeia dos bichinhos, trabalhar as cores com a massinha. Você pode escrever a letra da criança, por exemplo, e ela ir passando e juntando a massinha, fazendo o formato. Voltou, gente? Difícil. Esse Instagram é difícil. Vamos lá.
Então, a gente pode trabalhar as cores, pode trabalhar o formato das letras, dos números, você pode trabalhar a quantidade. Então, as crianças que são maiorzinhas, a gente pode, por exemplo, fazer tantas bolinhas e aí associar o numeral, tá? Então, tem várias coisas, ó, massinha, 1001 oportunidades também. Lá no meu canal no YouTube, só você entrar no YouTube e colocar Autonomia Instituto. Quem não tá me seguindo ainda, vai lá, porque está perdendo. Tem um vídeo exclusivo sobre massinha, sobre como fazer estimulação com massa de modelar, tá? Acho que foram os 40 minutos que eu dei um monte de dicas só sobre massa de modelar. Então não perde essa aula porque tá imperdível, tá lá. Outra coisa que não pode faltar numa caixa de estimulação, ó, giz de cera, ó, giz de cera. Eu gosto muito para os pequenos esse gizão, porque ele é melhor de segurar, tá? Ele é melhor, a criança ainda tá no movimento de preensão ainda mais palmar do que de pinça, tá começando, né, na destreza, então esse é melhor. Então você pode simplesmente pegar uma folha daquela bem grande, né, tem aqueles papel 40 quilos, papel pardo, e aí trabalhar com a criança o riscar, o rabiscar, o passar por cima, o pintar. Então você faz um círculo vermelho e o círculo azul, e a criança pinta dentro, começar a trabalhar com a criança o pintar dentro, o andar, as cores, o pareamento de cores. Então assim, você começa com duas cores, normalmente a gente começa com cores que a inicial é diferente, então por exemplo, azul e vermelho, ou verde e amarelo, que é a inicial da palavra é diferente, e aí a gente começa a associar o que é da mesma cor, tá? Então a gente vai fazendo a associação. Então esse gizão aqui, ele é maravilhoso, a gente usa bastante e ele é melhor. As crianças que já estão no movimento de destreza maior, né, de segurar, aí você pode trabalhar o giz de cera normal ou lápis de cor. Mas o mais importante é a gente trabalhar o quê? Esse segurar, né, esse movimento, o riscar no papel, fazer formas geométricas. As crianças que já estão no nível de discriminação maior e de imitação, a gente trabalha imitação de desenhos. Então a gente faz um círculo, a criança faz um círculo, um triângulo, depois a gente faz um sol, a criança desenha um sol. Então o objetivo desse treino é que a gente faça um desenho complexo e a criança consiga olhar e imitar um desenho complexo. Pintar dentro, então a gente faz um desenho com algumas partes, primeiro partes grandes para a criança ir pintando dentro de cores diferentes, para ela aprender a ter o controle da mão. Então tudo isso a gente pode fazer usando o giz de cera, sendo esse mais grosso ou mais fino, tá? Eu costumo organizar tudo, lápis de cor, giz de cera e tudo com elástico assim, porque eu acho que fica mais prático para a gente achar no dia a dia. Então nas minhas caixinhas aqui ficam organizados com o elástico, tá bom? Então essa foi mais uma dica da nossa caixa de estimulação. Ó, mais uma dica da nossa caixa de estimulação: tinta de dedo, tá? Tentem sempre comprar tinta que seja água, tá? Base água. Por quê? Porque, sinceramente, criança suja roupa e assim, para não manchar, tentem usar a base de água. Até a base de água tem umas que são enjoadinhas e que acabam manchando. Então, quando você for brincar com tinta com a sua criança, tente colocar uma roupa mais velha, ou se tiver calor, pode deixá-la sem roupinha, só de calcinha ou cueca, né? Uma roupa mais tranquila. Você pode trabalhar com a tinta,
fazendo brincadeiras com a criança de pintar o próprio corpo, de pintar a mão e fazer carimbo, de pintar o pé e fazer carimbo. Você pode brincar com ela de pintar as coisas. Então você vê, ela já tá pegar um papel e ela fazer, né, um traçado livre, ou você fazer um círculo e ela pintar dentro, você já relacionar as cores. Então você faz um círculo vermelho e um círculo azul. Então ela vai pintar de vermelho e azul. Eu sempre indico para que vocês comecem treinando tinta com pincel. Por quê? Porque tem crianças que não gostam de colocar o dedo na tinta para usar. E ok, não tem problema nenhum isso. Aos poucos essa criança vai dessensibilizando e vai aceitando depois também, se ela quiser, se ela não quiser. Se for só essa questão sensorial de colocar dedo, tem gente que não gosta mesmo, não tem problema. A gente tem que respeitar as crianças, tá? Respeitar a zona de conforto social dela. E aí, você pode fazer com o pincel. Depois, se essa criança aceitar, você pode fazer com o dedo. Você pode fazer também usando cotonete. É bem legal com os maiores, né? As crianças um pouquinho maiores, a gente fazer com cotonete, porque exige uma coordenação motora maior. Então, por exemplo, você faz uma linha reta, uma linha curva e uma linha vai e vem. E aí, cada linha você fez de uma cor. Então, a linha reta você fez de azul. Você deixa as 4 tintas disponíveis e pergunta para a criança: que cor é essa linha? E aí ela fala azul. Aí você fala, pega o azul. E aí ela vai lá e pega o azul. Você treina com ela o abrir, né, o movimento de enroscar, e aí ela pega o cotonete e ela vai fazendo assim, ó, um monte de pintinhas em cima daquela linha. Então é uma atividade super legal. Você pode fazer as formas geométricas, cada uma de uma cor, e a criança parear a cor que está lá, né, na dica, que é o entorno da forma geométrica, com a tinta. Então, assim, tem muitas possibilidades de estimulação pra gente fazer com tinta. Isso aqui não pode faltar na tua casa também, tá bom? Em dias de calor, por exemplo, você pode levar essa tinta para dentro do box, por exemplo, para ela pintar a parede do box, e depois você pede ajuda dela para vocês lavarem, limparem, tá? Então tem várias possibilidades. Só tinta já tem 1000 possibilidades, né, gente? Vamos ser honestos aqui, porque tinta é tudo de bom. Tem essa que é bem baratinha e muito boa, que a gente usa bastante aqui, que é tinta de dedo, pintura de dedo. Vamos lá. Vamos continuar. Vocês estão gostando? Coloca aí pra mim quem tá gostando da nossa aula, tira um print aí, posta lá nos stories de vocês, me marca que eu vou gostar de ver que vocês estão participando. Comenta aí pra mim quem tá gostando. Quem tá gostando me manda um coraçãozinho, fala que tá gostando. Quem não tá gostando fala não tô gostando, né? Pra gente saber, tem que saber também o que a gente pode melhorar. Me conta aí. Adriana, muito bom. Que bom que você tá gostando, Adriana. Vai dando sugestões aí também, tá? Porque a nossa aula aqui é um momento de troca, é um momento de conteúdo, mas um momento de troca também. Me contem aí se vocês estão gostando, quem tá gostando, se vocês têm esses materiais em casa, se vocês brincam com os filhos de vocês com esses materiais. Me contem um pouquinho, por favor. Olha, outro item que não pode faltar numa caixa de estimulação é um livro, tá? A Lana, tô adorando, obrigada, Lana. É um livro. E aí vocês podem me perguntar, mas Bárbara, que livro? O livro de interesse do seu filho, um livro que ele goste, um livro que tenha itens que você possa estimular. Então esse aqui, por exemplo, são aqueles livros de banho que a gente gosta, porque ainda mais nesse momento que a gente está de higienização, é um livro fácil de higienizar, né? Só jogar álcool e ele pode receber álcool. E eu gosto muito dele porque ele tem os animais. Tudo que tem animais é muito bacana para estimular as crianças, porque a gente pode estimular, primeiro a identificação. Então a gente vai
mostrar para a criança e a gente pergunta: cadê o leão? E aí a gente ensina ela a apontar. Cadê a girafa? E aí a gente ensina ela a apontar, tá? Então a identificação, a gente pode trabalhar as onomatopeias e os barulhos dos animais. Então, ó, qual é o barulho do leão? E aí a gente vai fazendo e estimulando a criança a imitar também o barulhinho, tá? Se a criança já fala, já nomeia, a gente pergunta: que animal é esse? O que é isso? E aí ela fala: leão. O que é isso? Elefante. Se é uma criança que já nomeia cenas, a gente vai perguntar: aonde que os animais estão? Na floresta. Aonde que o passarinho está? No céu, porque o passarinho voa. Então a gente vai nomeando as cenas para essa criança. Então pode ser qualquer livro que tenha algo interessante para o seu filho e que você consiga explorar. Você vai explorar identificação, você vai explorar nomeação, a identificação, apontar, tá? A nomeação, você vai explorar a vocalização de sons do que tiver aqui na cena, você pode explorar as cenas em si, por onde está passando, as cores, você pode trabalhar também. Você pode trabalhar com a criança o comportamento dela de folhear o livro, dela passar o livro como se ela estivesse lendo. Você pode trabalhar o comportamento dela parar e escutar você lendo para ela. E aí você vai treinando ela ouvir a história na tua mão, você lendo. Então, assim, um livro, muitas possibilidades também, tá? E aí é importante você ter um livrinho, pode ser pequeno para que caiba na caixa, mas um livro que você consiga fazer muitas possibilidades de estimulação também, ok? Os filhos de vocês gostam de livros? Conta aí pra mim. Eles gostam? O hábito da leitura é um hábito muito importante para a gente desenvolver em todas as crianças, tenham atraso do desenvolvimento ou não. Então coloquem esse hábito da leitura na vida dos filhos de vocês. À noite, coloca esse hábito antes de dormir, de ler uma história, de conversar sobre a história, de fazer essa estimulação com a história. Então, esse é um hábito muito bacana para o desenvolvimento das crianças e para o desenvolvimento de hábito de leitura mesmo, que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, tá bom? Então, o livro é um material importante para ter na nossa caixa de estimulação, tá? Outro item que eu coloquei aqui, que é um baratinho também e é bem simples, são esses durex coloridos. Faltou o amarelo, eu gosto de ter as 4 cores, mas faltou, tá? Eu tenho que comprar, acabou mesmo. Porque a gente usa bastante. Então, você pode trabalhar ele assim mesmo no rolinho, fazendo pareamentos. Você pode tirar e fazer as linhas para o seu filho passar por cima, para ele pintar, né, várias coisas. E tem uma atividade de coordenação motora que eu até postei lá eu acho que foi no Reels que eu postei, que eu adoro fazer com esse durex colorido, que é tirar um pedaço dele, um pedaço maiorzinho, e grudar em uma superfície, por exemplo, numa mesa. Então eu corto vários pedaços e coloco alguns espalhados e outro um por cima do outro. E vou deixando uma pontinha para que a criança cutuque aquela pontinha e que ela tire. Então eu estou trabalhando a coordenação motora dela. Eu posso trabalhar na mesa, eu posso trabalhar no espelho, por exemplo, pregar no espelho para a criança ir tirando. E aí nisso eu coloco uns pedaços um pouquinho em cima do outro, porque aí ela começa a entender que quando ela tá tirando e tem um outro pedaço em cima, ela tem que tirar esse aqui também. Entende? Para poder ir tirando. Então é uma atividade muito bacana de percepção visual e coordenação motora que a gente pode fazer com as crianças. E isso aqui é um material super baratinho que a gente acha, né, na papelaria, e que também traz milhões de possibilidades pra gente, tá? Ana Paula falou que travou. Já voltou, Ana? Que essa internet não tá nos favorecendo, né?
Então, ó, durex colorido. Muitas possibilidades, ok? Outra possibilidade que eu coloquei aqui, na verdade eu coloquei um só, mas se você quiser e tiver outros, pode colocar outros. Mas eu coloquei, ó, instrumento musical. Instrumento musical, eu coloquei um chocalho, mas você pode usar outros. As crianças aqui gostam muito de chocalho e xilofone. São os dois instrumentos que eles mais gostam. O pandeiro também. Pandeiro eles também gostam. Mas o xilofone e o chocalho são os preferidos. Então você pode trabalhar com a sua criança a música. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E aí você vai cantando com a tua criança. Você pode trabalhar com a imitação. Então você faz. E aí você dá pra ela, faz igual. E aí você dá ajuda pra ela fazer. Se ela ainda não faz, se ela faz sozinha, você vai fazendo, ó. Faz igual. Faz igual, e você vai treinando com a criança. Então o instrumento musical, ele é uma estratégia muito boa de estimulação que você pode usar no dia a dia, tá? A Vanessa tá perguntando se você coloca um durex em cima do outro. Sim, pode colocar, para dificultar um pouquinho. Primeiro você começa colocando separado, só para a criança puxar. Depois, quando ela estiver fazendo isso com facilidade, você começa a colocar umas beiradinhas em cima do outro. Para quê? Para que ela entenda que tem que tirar um para depois tirar o outro, entendeu? Para ela tirar o de cima primeiro e depois o outro. Isso mesmo, isso. Ela vai começar a entender. E é muito interessante vocês observarem que as crianças começam a criar estratégias para poder conseguir o que elas querem fazer, né? A atividade. Então, quando vocês fizerem essas atividades, vocês observem as estratégias que as crianças vão criando para poder conseguir fazer. Então, você pode usar isso. Vai colocando pedacinho. Quanto mais difícil, mais fácil for ficando para ela, você vai dificultando também, né? Porque a ideia não é que a atividade seja fácil, que ela vai dificultando para tirar a criança da zona de conforto e ensinando novas habilidades, tá bom? Então, ó, instrumento musical. Compre um instrumento musical que o seu filho mais gosta. Se você não sabe o que ele gosta, eu indico um chocalho e um xilofone, que eles amam, e coloque na sua caixa de estimulação também. Tenha um momento no seu horário de estimulação. No meu curso de programa de estimulação em casa, que eu vou abrir vagas em junho, tem um módulo dele que é só exclusivo para fazer o calendário de estimulação. Como que você faz um calendário para fazer estimulação em casa? E aí, uma das orientações que eu dou lá é que você faça blocos de estimulação. Dentro desses blocos de estimulação, que você tenha um dos horários que a gente chama de input auditivo. O que é isso? É que você exponha a criança a muitos sons, e aí com músicas, com onomatopeias, para que ela comece daqui a pouco a repetir. É como se a gente fizesse aquele movimento de música chiclete. Sabe aquelas músicas que a gente escuta e depois fica cantando, cantando, cantando? Mais ou menos isso. Então eu sugiro que você escolha um repertório de 5, 6 músicas que seu filho gosta, que são fáceis de completar. Por exemplo, palma, 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 pé, 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 do seu Lobato, do Sapo, da Dona Aranha, cabeça, ombro, joelho e pé. Então assim, essas músicas que eles gostam muito e que tem movimento e que tem som pra gente fazer, e mantenham essas músicas nos blocos de estimulação, porque aí a gente faz um input auditivo e daqui a pouco você vai perceber que o teu filho vai começar a cantar aquela música, a cantarolar aquela musiquinha. Ele vai começar a completar. Então, quando você cantar o sapo não lava o pé, então você deu um tempinho para ele completar, e daqui a pouco ele vai começar a completar, de tanto você fazer essa música chiclete, esse input auditivo, ok? Então, ó, instrumento musical é um item que você não pode deixar de fora da sua caixa de estimulação, tá? Outro item que eu coloquei aqui, na verdade são alguns itens, né? Mas eu considero conjunto, são animais. Eu peguei um que a gente tem numa caixinha aqui, mas pode ser qualquer tipo de animais. Escolha
3, 4 e coloque, eu aqui escolhi, ó, o porquinho, a vaca, a galinha, né, o galo e o cavalo. Então, escolha animais, pode ser de preferência aquele animal mesmo 3D, mas se não tiver, pode ser esse. E brinque com seu filho com esses animais. Então faça barulhinhos engraçados, faça as onomatopeias, cante musiquinha, né, do seu Lobato, né, tinha uma vaca. E como que a vaca faz? E aí você vai fazendo, faz a vaca fazer cosquinha no seu filho, faz a vaca andar em cima, né, do bracinho, da perninha. Então vá fazendo, introduza os animais nas brincadeiras sensórios sociais. Por quê? Porque os animais são normalmente de muito interesse das crianças e a gente consegue trabalhar nomeação, a gente consegue trabalhar identificação, a gente consegue trabalhar o barulho das onomatopeias e barulhinhos engraçados. Então, os animais, principalmente animais da fazenda e animais domésticos, a gente consegue trabalhar muita coisa com isso. Tá? Então, tenha sempre algum conjuntinho com alguns animaizinhos para você poder fazer estimulação do seu filho em casa. Veja os animais que ele mais gosta e aí você vai colocando, tá bom? Então, também é um item que não pode faltar, um conjuntinho com animaizinhos para você deixar na sua caixa de estimulação, tá? Eu coloquei aqui também um item que é interessante vocês terem. Na verdade, esse é um jogo, ó, a Arca de Noé é um jogo baratinho que a gente compra, que é um jogo, na verdade, da memória, mas que ele tem muitas possibilidades, tá? A gente não vai ensinar jogo da memória para nossa criança agora, mas a gente vai ensinar ela a fazer nomeação, ela primeiro fazer pareamento. O que é pareamento? É encontrar o igual, tá? Encontrar o igual. Então você vai ensinar ela a colocar a cartinha junto para ela treinar o igual. Aí depois você vai colocar 2 estímulos e vai dar a cartinha para ela e fala com ela, coloca no igual, e aí ela vai colocar no igual. Depois você vai aumentando essa quantidade de itens, né, no seu arranjo, e aí ela vai colocando e vai pareando, fazendo pareamento de idênticos. E aí depois você pode começar a trabalhar com ela também a identificação. Então você vai colocar 2 itens e você vai pedir para ela, cadê o elefante? E você dá ajuda para ela mostrar o elefante, ou pegar o elefante, ou apontar o elefante. Ela te mostrar o item que você está pedindo. Então você vai treinando com a criança também a fazer essa identificação, tá? E aí você pode fazer muitas coisas. Eu normalmente gosto de comprar que tenha animais ou que tenha algum item que a criança gosta, que seja motivador para ela. Então, se seu filho gosta muito de um desenho, tenta fazer comprar um joguinho, umas cartinhas, umas imagens, para que ela consiga fazer identificação e pareamento, identificação, nomeação, depois você pode trabalhar intraverbal, tudo com as cartinhas, tá? Então esse tipo de cartinha, que é um joguinho bem baratinho, se o seu filho já está nessa fase, você também já pode começar a agregar na sua caixa de estimulação, tá bom? E aí, gente, vocês gostaram? Terminei aqui minha caixa de estimulação. O que vocês acharam? Vocês acharam que esses itens foram legais? Que foram bacanas para fazer estimulação? A gente consegue fazer muita estimulação. Eu, na verdade, teria milhões de possibilidades aqui de fazer na caixa de estimulação, de colocar. Mas eu quis colocar alguns itens que são itens, primeiro, baratos, fáceis de achar e que um único item, você tem um único brinquedo, um único material, você tem muitas possibilidades de fazer estimulação. Então eu usei esses 3 padrões para poder achar alguns itens para trazer para vocês para a montagem dessa caixa de estimulação. O que vocês acharam? Vocês gostaram das dicas? Vocês querem complementar, dar alguma sugestão? Algum material que vocês gostam de fazer e que gostariam de incluir aqui na nossa caixa de estimulação? Na nossa caixa do Autonomia?
O que vocês poderiam compartilhar comigo? Me ajudem aí. Juntos somos mais fortes. Quem que gostou da nossa caixa de estimulação? Vocês acharam que é útil? A minha ideia hoje era trazer para vocês a possibilidade de ter uma caixinha, nem é uma caixinha grande, percebam, de ter uma caixinha e que dentro dessa caixinha vocês deixassem alguns itens que são importantes e que através deles vocês começassem a fazer estimulação em casa, né? Que é o principal, focar no comportamento-alvo, ver qual comportamento-alvo você pode estimular. Uma das dicas que eu também dou, que eu ensino lá no meu curso no programa de estimulação, mas que eu vou explicar para vocês aqui, é o seguinte, pegue o item, por exemplo, bolha de sabão, coloca lá qual é o material, e aí coloca do lado o que você poderia trabalhar com esse item, porque aí você não precisa na hora ficar pensando, você já planeja a sua estimulação. Quando isso é planejado, a gente que é terapeuta é diferente, assim, que tem mais tempo. A terapeuta iniciante não, a gente também faz, eu aqui na clínica faço esse processo de treinamento com as terapeutas iniciantes, de planejar o material e qual o comportamento-alvo. Mas a gente que tem mais tempo de estrada, né, de atendimento, a gente já tem o feeling de perceber as oportunidades e a gente vai fazendo. Mas a família, e ela não precisa realmente saber, né? Ela não obrigatoriamente tem que saber isso, o que ela vai estimular, a família não sabe. E o meu intuito, por exemplo, nessas aulas é ajudar vocês nessas estimulações em casa. Então o que eu indico pegue um papel, coloca o material, né? Massa de modelar. O que eu posso estimular com a massa de modelar? Isso, isso, isso e isso. Quando você for montar o seu bloco de estimulação, que a gente divide em algumas etapas esse bloco, vocês vão escolher. Eu vou fazer massa de modelar para treinar isso, esse comportamento-alvo. E aí isso facilita, isso otimiza o seu tempo e isso também ajuda com que seu filho não saia de perto, porque o que acontece? A criança ela dispersa muito rápido. Se você fica ali pensando o que você vai fazer, se você ainda não tem esse feeling de perceber a oportunidade, teu filho vai fazer o quê? Vai levantar, e rapou fora, saiu. E aí você perde aquela oportunidade da estimulação, tá bom? A Adriana falando, adorei, já tenho uma caixinha dessa, vou acrescentar as suas ideias. Parabéns, obrigada, Adriana. Acrescenta, e eu vou fazer um post lá no nosso Instagram, mostrando essa caixinha que eu mostrei pra vocês. E aí eu quero que vocês saiam daqui, né, mais tarde e que... Epa, saiu. Eu quero que vocês saiam daqui, que vocês vão lá comentar no meu post qual material, qual brinquedo vocês acrescentariam na caixinha, tá bom? Porque aí a gente vai acrescentando, vai fazendo uma caixinha com mais estímulos, porque vai melhorando, tá bom? Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Vocês querem completar mais alguma coisa? O Instagram podia parar de pausar, né? Podia nos ajudar? Quero agradecer muito quem estava aqui na aula comigo, tá? Dizer para vocês que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, tem aula aqui. Hoje, excepcionalmente, está sendo esse horário, porque eu estou em curso hoje e amanhã, o dia inteiro. Então, por isso que está sendo esse horário, que foi agora após o meu curso. E dizer para vocês que quem ainda não entrou no nosso grupo das aulas, né? A gente tem um grupo da aula, que é um grupo lembrete, que não é um grupo que tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem corrente. É um grupo que eu chego lá, eu lembro da aula, vocês ficam sabendo primeiro dos temas e tudo. Então o nosso grupo lembrete tá lá no meu link do Instagram, Aulas do Autonomia Instituto. Só vocês entrarem lá e irem pro nosso grupo lembrete, tá bom? Segunda-feira que vem temos mais aulas e eu espero vocês. Um beijo, boa semana!